Boa noite, seja bem-vindo à Canção Nova. Aqui estamos no Hotel Santa Maria, prontos para começar mais um programa especial rumo ao centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima. É uma grande alegria dar as boas-vindas a todos os que nos acompanham através do sistema Canção Nova de comunicação, nossos telespectadores, mas também quem nos acompanha via rádio, internet ou através do aplicativo para Android. É uma alegria dar continuidade a este programa. Ontem estivemos aqui com o tema Os Papas e Fátima, um programa maravilhoso que, se não teve a oportunidade de ver, poderá já visitar o nosso site e vê-lo e consultar esse programa. Mas hoje vamos estar também aqui à conversa com 3 maravilhosos convidados e o tema é Fátima, uma via de santificação. Vou começar por apresentar os nossos 3 convidados. Dom José Traquina, Bispo Auxiliar de Lisboa, bem-vindo. Padre Carlos Capecinha, Reitor do Santuário de Fátima, muito bem-vindo. E Padre João Luís Silva, Presbítero da Arquidiocese de Évora, muito bem-vindo também ao nosso programa. Começava já pela primeira pergunta, Padre Carlos Capecinha. Fátima, uma via de santificação. O que podemos dizer sobre isto? Eu creio que podemos dizer, antes de mais, que Fátima é via de santificação e é caminho de santidade pela mensagem que Nossa Senhora deixou. Isto é, a mensagem que Nossa Senhora deixa, os desafios que ela veio transmitir, procuram apresentar-nos um caminho de santidade. Isto é, dizem-nos o que é ser santo, o que é que temos de fazer para atingir a santidade. Por outro lado, Fátima é caminho de santificação através do exemplo dos protagonistas. E, concretamente, pensamos no Francisco e na Jacinta, que vão ser canonizados agora no dia 13, como alguém que encarnou esta mensagem na sua vida e que nos mostra de forma muito concreta o que significa ser santos e como é que Fátima foi para eles caminho de santificação. Dom José, Fátima, caminho de santificação. É assim que sente este caminho de Fátima? Sinto desde pequenino, porque tenho esta graça de ter em memória esta experiência de vir a Fátima e visitar os locais onde os pastores estiveram, visitar por caminhos que não são como estão agora, mas eram bastante mais difíceis. Mas foi um impacto enorme que teve na minha vida de criança, em tempo da catequese, essa visita, e o impacto que teve do ponto de vista espiritual, que era a identificação com alguém que é eleito por Deus, e teve Nossa Senhora, sinais de Nossa Senhora por perto e aqui, e depois essa identificação como um apelo à minha pessoa como criança a fazer algo parecido, quer dizer, ao encontro com Deus. Não? E ao fazê-lo, e com a ajuda da catequese que eu tinha, fazer esta experiência do que é um Deus que nos transforma pela experiência da oração. Isso é que é o apelo de Fátima que me tocou desde há muito tempo. Quer dizer, a oração, de facto, transforma-nos. O contacto com Deus transforma-nos. E, portanto, quando isso acontece e quando fazemos isso, aqui em Fátima, e fora daqui, mas aqui em Fátima há aqui uma identificação muito especial. O apelo é feito aqui. E aqui sentimos uma harmonia muito especial e, digamos, até um bem-estar. Porque surge essa graça muito especial, sentimos que Deus nos faz harmonizar, aperfeiçoando-nos, inspirando-nos, deixando cair o que não tem valor e crescemos mais para Ele, ficamos mais próximos. Digamos, santifica-nos, de certa maneira, purifica-nos, dá espaço para um sonho diferente, para uma maneira de estar diferente na vida. Fazendo esta experiência, nós falamos disto com uma experiência, de facto, assim acontece. E muita gente, quase espontaneamente, e sem refletir muito, veio a Fátima e experimenta isto, também de forma muito espontânea, e sente-se bem aqui, o que comprova, de facto, que a Fátima é caminho e realizante na vida de muitas pessoas. Eu posso testemunhá-lo também pela minha experiência desde criança, de facto, esse efeito maravilhoso que Deus faz nas nossas vidas. Estamos a viver em Portugal um momento muito especial. Teremos a canonização de 2 crianças, 2 pastorinhos. Sente também que Fátima foi importante na sua caminhada para a santificação, para torná-lo mais santo também? Sem dúvida. Eu gosto muito de saborear Fátima como um coração. Eu gosto de vir a Fátima e sinto que é o coração de Deus e o coração do mundo, o coração dos peregrinos que aqui se encontram.
Sabemos bem que o coração é o lugar, já diz a Sagrada Escritura, do entendimento, do relacionamento com Deus. E até nós, de uma forma muito popular, descobrimos que o coração é aquilo que nos identifica. De tal maneira, quando encontramos alguém que tem gestos de ternura, que é bondoso, nós temos um ditado popular muito interessante que diz: tem um coração de ouro. E quando olhamos para alguém que tem gestos contrários, até temos outro termo, que é parece que não tem coração. E em Fátima sentimos que há um coração, que é o coração de Deus, que continua a amar a humanidade, continua a amar os homens. E por isso nós percebemos, e eu gosto de saborear desta maneira, de que há um coração que nos ensina esse caminho para Deus, que é o coração imaculado de Maria. Tenho sempre o hábito de dizer que o primeiro lugar onde Jesus encarnou no seio de Maria foi primeiro no seu coração. Já Santo Agostinho também o diz desta forma. Quer dizer que é através do coração que nós descobrimos a santificação, ou vamos à santificação e à conversão. É pelo coração que nós chegamos à vida das pessoas. E Fátima é esta realidade, que pelo coração nós conseguimos mudar o mundo. Mas se a complementaridade é possível, eu gostava só de acrescentar que é este título que é dado a Fátima, que eu acho muito bonito, que é considerar Fátima como o coração espiritual de Portugal. Que eu acho muito interessante. Muito interessante. Ou seja, para todos os portugueses, Fátima é referência. Não há dúvida. E já não só para os portugueses, não só para os mas portugueses. também muitos estrangeiros que Também. vêm a Fátima ou vêm a Portugal por outros assuntos, mas não dispensam vir a Fátima, que é uma coisa muito curiosa, porque são milhares de pessoas que vêm a Portugal e vêm a Fátima para saber o que é esta realidade. Mas, de facto, não há nenhum português católico que não tenha esta referência e este gosto de vir a Fátima. Que é muito Passar por aqui, fazer Exatamente. este caminho. Convidava-vos agora a assistirmos a uma peça sobre os pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, uma peça produzida pela jornalista Luciane Martins. Os irmãos Francisco e Jacinta e sua prima Lúcia entraram para a história como testemunhas das aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria, em Fátima, Portugal, em 1917. Como eram pequenos pastores, eram conhecidos como os Três Pastorinhos. Na época, Lúcia tinha 10 anos, Francisco 9 e Jacinta 7. Aqui neste local, na Loca do Cabeço, o anjo da paz apareceu às 3 pequenas crianças por 2 vezes, fazendo um convite à adoração. Francisco e Jacinta morreram logo depois das aparições. Suas vidas foram breves, mas suficientes para que a Igreja os reconhecessem como santos. Há 100 anos, Nossa Senhora aparecia pela primeira vez a 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco. Jacinta e Francisco Marto, primos da Lúcia, tinham respectivamente 6 e 9 anos. Os pais, Manuel Marto e Olímpia de Jesus, os criaram nos valores da fé cristã e na esperança do céu. Ao olhar para elas cuidando das ovelhas, não se vê nada de diferente a 3 crianças da mesma idade. Mas como essas 2 crianças analfabetas conseguiram adentrar em mistérios teológicos tão grandes, a ponto da Igreja decidir apontá-los como modelo de santidade? Eles receberam as aparições do Anjo da Paz, o Anjo de Portugal, e depois as aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria, no itinerário de fé, de esperança e de caridade. E dessa experiência forte de encontro com Deus, encontraram sentido para uma verdadeira via de santidade. Quem se aproxima pela primeira vez dessas 2 crianças só pode ficar surpreendido pela maturidade e profundidade da espiritualidade de cada uma. E para entender essa santidade, vamos conhecer um pouco da história deles. 2 crianças simples que gostavam de brincar e sair para cuidar do rebanho de ovelhas dos pais junto com a prima, que era 1 ano mais velha. 2 crianças de temperamentos muito diferentes. Lembranças que Lúcia deixou registrado. Da Jacinta escreve: antes dos acontecimentos, a companhia da Jacinta tornava-se-me, por vezes, bastante antipática, pelo seu caráter demasiado melindroso. A menor contenda das que se levantam entre as crianças quando jogam era bastante para fazer ficar amuada. A Jacinta vivia centrada em si mesma, e como isso é normal para uma criancinha de 7 anos. Mas, ao encontrar-se com Nossa Senhora, ao ver o coração imaculado da Senhora mais brilhante que o sol, o coração dela já se transforma.
Jacinta grita quando vê o inferno, mas não fica paralisada pelo medo. Bem pelo contrário, ela fica animada de um amor tão grande pelas almas que não quer que nenhuma se perca. E Jacinta descobre em si mesma a força e a coragem para todos os sacrifícios. Jacinta é quem quer ser igual a Jesus. Como ele, ela quer cuidar das ovelhas perdidas, segurando nos braços o cordeiro tão pequeno para imitar Jesus, o bom pastor. Assim conta-nos a Lúcia nas suas memórias. Como ele, ela toma a livre decisão de oferecer-se para salvar as almas. E até na morte assemelha-se a ele. Muito doente, ela é mandada para um hospital em Lisboa, onde a família não tem condição de visitá-la. Ela traz no peito uma chaga aberta, resultado de tentativas para curá-la. Assim morre a Jacinta, candeia de Nossa Senhora na Cova da Iria. Ela morre sozinha, com uma chaga aberta no coração. Esse coração tão novo, mas que já tanto ardia de amor pelas almas e por Deus. Já Francisco, durante a primeira aparição de Nossa Senhora, recebe a promessa que ela iria levá-lo em breve para o céu, se ele rezasse muitos terços. Por que então continuar a aprender a ler e escrever? Ele passa todos os momentos livres a fazer companhia àquele que ele chama de Jesus escondido no sacrário. Nossa Senhora precisará pedir para voltar à escola e aprender a ler. Convite a não desistir do nosso dever de Estado. Muitos se perguntam por que Nossa Senhora faz essa exigência, rezar muitos terços. Quem olha pelo Francisco descobre uma alma profundamente contemplativa, uma alma que quer consolar o coração de Jesus. A leitura hoje feita desse pedido de Nossa Senhora é esse convite dela, a vida contemplativa. Só no cumprimento da nossa vocação podemos encontrar plena felicidade e nossa via de santidade. Podemos então olhar para Jacinta nessa via expiatória de oferecimento de si mesma para assemelhar-se a Cristo em tudo e olhar para Francisco, aquele que mesmo sem ouvir sabe obedecer, aquele que gasta tempo em fazer-se presente e adorar para consolar o coração de Jesus e de Maria. Pode-se dizer dos dois irmãos que eles já foram causa de grandes mudanças na igreja sobre a maneira de ver a santidade. Até o processo de beatificação deles, a igreja não costumava beatificar menores de 12 anos, a não ser mártires, por pensar que antes dessa idade, uma criança não teria maturidade na fé, o suficiente para fazer uma opção plena, total, verdadeira e pessoal de conversão. Jacinta e Francisco vêm assim mudar o nosso modo de pensar a santidade. Eles são pequenos e caminham à nossa frente no céu. 13 de maio de 2017. Nossa Senhora cumpriu a sua promessa. Jacinta e Francisco já estão no céu e nos indicam o caminho para chegar à santidade, o coração imaculado de Maria. Rezar muito e oferecer-se a Deus. Jacinta e Francisco Marto, rogai por nós. Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. Estas duas crianças foram já causa de grandes mudanças na Igreja. Padre Carlos Cabecinhas, que mudanças são estas que estas crianças trazem à nossa Igreja? Eu diria que, antes de mais, do ponto de vista objetivo e processual, a grande mudança, e a mudança que a própria peça indicava, é esta do procedimento da própria Igreja no reconhecimento da santidade e da capacidade das crianças de poderem ser reconhecidas como santas e apresentadas como não apenas intercessoras, mas modelos de santidade. De facto, até à beatificação do Francisco e da Jacinta, não era possível que crianças destas idades fossem declaradas beatas, a não ser no caso de martírio. E o mesmo vai acontecer agora com a canonização. É uma página nova que se vira na história da Igreja e na história do reconhecimento eclesial da possibilidade de crianças viverem de forma heroica a sua fé. Esta é a dimensão mais objetiva e mais evidente.
No entanto, o Francisco e a Jacinta são também exemplares e mudam a história da Igreja na forma concreta como vivem esta sua santidade, a forma complementar como cada um deles procurou ser fiel à mensagem que Nossa Senhora lhes confiou. O Francisco, o grande contemplativo, a Jacinta, aquela que é compassiva e que está permanentemente atenta aos outros, e os outros são os pecadores, os outros é o Santo Padre, os outros são os pobres com quem ela partilha a merenda. São duas formas complementares de viver a santidade que para nós são um desafio enorme nos dias de hoje. Como Bispo Dom José, vê estas mudanças como algo de bom para a nossa Igreja? Algo que abrirá novas portas? Vejo, mas deixe-me dizer que nestas crianças, nestes pastorinhos santos, Francisco e Jacinta, vejo ainda a forma surpreendente de Deus fazer as coisas. É surpreendente. Mais uma vez foi surpreendente e é surpreendente. Como é que é possível, da parte de Deus, perante o mundo cheio de confusões e problemas, em guerra, nas situações mais confusas, com medos, com não sei, como é que vai surgir neste sítio, buscar duas crianças com aquela idade, como é que vai... Quer dizer, este dado mostra-me o quê? Mostra-me que, de facto, confirma, de facto, que os critérios de Deus são muito diferentes dos critérios dos homens. Não é razoável, digamos assim, que para resolver um problema da mudança da sociedade e do mundo, e vá, a conversão também da Igreja, que se faça assim, quer dizer, não passava para a cabeça, penso eu, digamos, mas passa por Deus. Deus é surpreendente esta maneira de fazer as coisas. E escolheu estas crianças. E aqui, de facto, e não sou único, obviamente, a reconhecer, por aquilo que lemos das crianças, há aqui um dado especial. É que, sendo crianças ignorantes, no sentido de não conhecimento, têm, todavia, uma maturidade que supera tudo e todos. Assim como nós podemos falar de crianças que são um gênio na música, ou que são um gênio na ginástica, aqui temos 3 crianças que são um gênio em maturidade humana e em santidade, que superam tudo. Há aqui algo tão excepcional que leva quer dizer, as releituras que se fazem nos anos a seguir é a ver o que elas disseram e fizeram e a forma como assumiram a sua doença, tudo aquilo, é surpreendente ver ali em crianças tão pequeninas uma maturidade que é própria de gente que reflete muito e que está muito avançada, quer dizer, uma maturidade fora de tempo, excepcionalmente fora, não é? E, portanto, digamos assim, de facto, Deus escolheu bem. Foi à procura de crianças que foram coesas, coerentes, fiéis, contra tudo e contra todos, e, sobretudo, nós hoje falamos delas, mas reconheçamos que elas não se consideraram o centro. A grande novidade da sua santidade foi elas considerar Deus o centro das suas vidas, através do coração de Nossa Senhora, como diz aqui o nosso Padre João, exatamente, mas sempre referenciados. E essa é a grande mudança, a sua própria mudança de conversão delas. É essa mudança que é deixarem de ser a criança egoísta para passar a ser uma criança completamente ao dispor da vontade de Deus. O fazer-se muito pequenino para ter Jesus no coração e configurar-se a Jesus, esta é a grande mudança. É uma mudança também para os paroquianos? Uma mudança para todos nós. E, naturalmente, aprendemos com os pastorinhos, de quem eu gosto tanto e tenho um carinho tão particular, ainda antes de ser sacerdote e agora como padre que sou. É interessante que eu penso que a mudança da vida do Francisco e da Jacinta e da Lúcia, mas hoje falando do Francisco e da Jacinta, situa-se na primeira e na última aparição. A primeira, quando Nossa Senhora diz, quereis oferecer-vos a Deus. E na última, quando Nossa Senhora diz, não ofendam mais a Nosso Senhor. E a partir destas duas realidades, ou nestas duas realidades, eles constroem uma vida nova, como dizia também aqui o Sr. Dom José, realmente tomando Deus como centro da existência, como centro da vida deles. E como a Igreja já tem feito esta reflexão, que realmente o Francisco tem uma vertente contemplativa, isto encanta-me, porque descobrimos que Deus não faz duas pessoas iguais. Eu costumo até dizer, até brincando comigo, eu tenho uma irmã gêmea, e digo que somos muito diferentes, ela é mulher, eu sou homem, e ela é muito melhor pessoa do que eu, costumo dizer assim também. E é interessante que eles são dois irmãos e também são tão diferentes um do outro.
E a expressão, ou o testemunho, podemos dizer, do Francisco é esta contemplação. E eu penso que às vezes podemos correr o risco de olhar para o Francisco, o contemplativo, porque passava pela igreja e junto do sacrário fazia a sua meditação, o seu silêncio com Jesus, ou então no monte com as ovelhas. Mas eu penso que a vida do Francisco, toda ela foi contemplação. Eu gosto de sentir que ele, em sua casa, até no colo de sua mãe, era um contemplativo. Quando brincava com as ovelhas, era um contemplativo. Quer dizer que a sua vida estava sempre toda voltada para Deus, toda voltada para Jesus. Essa luz que o encantava e que não se podia dizer como ele o disse tantas vezes. Quando olho para a Jacinta, vemos uma realidade diferente e tão bonita também. A Jacinta é a menina da compaixão. E muitas vezes eu gosto de pensar que certamente lá em casa, dos pastorinhos, ali em Aljustrela, à noite, à lareira, me contavam muitas histórias e nós sabemos que isso acontecia. Contavam histórias da Sagrada Escritura, certamente. Não sei se a Jacinta, eu acredito que não, terá ouvido algumas vezes falar do livro do Gênesis ou do início do mundo como um paraíso, mas eu acredito que a Jacinta entendeu uma coisa de uma forma perfeita, é que o mundo só se torna paraíso através da compaixão. E ela fez isso, através dos outros, aqueles que estavam longe e aqueles que estavam perto. E nas memórias da irmã Lúcia, que eu já li algumas vezes e que me encantam sempre, desde o humor que elas trazem, à emoção e ao sentimento e à verdade que elas apresentam também, encanta-me saber que a Jacinta nunca ofereceu um sacrifício por ela própria. Foi sempre, sempre em benefício dos outros. É por isso que eles me encantam. Então, em todo o caso, é um viver voltado para Deus que roça o limite da humanidade. Jacinta e Francisco, no testemunho que deixaram, estiveram próximo daquilo que ainda hoje é um escândalo para o mundo. Duas crianças tão pequeninas, tantos sofrimentos, tantas privações, tantos sacrifícios entregues pela salvação das almas. Esta mudança que eles também trazem à Igreja e trazem ao mundo, como é que nós, cristãos, podemos nos aproximar destes modelos, fazer caminho com eles? Eu creio que os modos e as vias são muitos e variados. Quando nós olhamos para a vida do Francisco e da Jacinta, damos-nos conta, de facto, de que havia muitos sofrimentos que eles tinham de enfrentar. Penso que temos de ter presente que o sofrimento e os sacrifícios nunca foram o centro da sua vida. Eles, pelo contrário, eles procuraram centrar tudo em Deus. Procuraram, a partir do momento de uma certa conversão depois das aparições, que tudo os orientasse para Deus. E isto significa aceitar também os limites da nossa própria existência e o sofrimento que daí advém. Eles não procuravam propriamente o sofrimento pelo sofrimento, mas procuravam manifestar a Deus o seu grande amor. E isso muitas vezes implica o sacrifício. E eu creio que este é um dos aspectos que o nosso mundo hoje tem alguma dificuldade em aprender. Nós vivemos num tempo que exalta o prazer como um valor máximo. A vida dos pastorinhos vem nos dizer que o valor máximo é Deus e que o amor a Deus vale tudo. E por isso é com olhos em Deus, é com os olhos postos em Deus que o resto se justifica. Permitam-me que dê um exemplo, fácil de compreender. Para qualquer pai ou para qualquer mãe, a preocupação e o amor pelos filhos é tanto que não se põe sequer em causa o sacrifício que faz para o bem do seu filho ou da sua filha. Ora, não é a busca do sacrifício pelo sacrifício que os move, é o amor por aquela criança, pelos seus filhos. E é isso que os pastorinhos nos ensinam, que o sofrimento que tiveram de enfrentar tantas vezes não é procurado por si, mas porque amam a Deus, porque Deus está no centro da sua vida. E é isso que eles nos desafiam, a fazermos Deus o centro da nossa vida. E se isso acontecer, também nós experimentaremos algumas dificuldades, mas também nós sentiremos a força que eles sentiram para as enfrentar. Portanto, Dom José, é deixarmos-nos ser capacitados por Deus para enfrentar a nossa própria vida e com ela entregá-la a Deus e fazer dela uma oferenda a Deus, sem medo do sofrimento. As crianças respondem à sua entrega, não é? Quereis oferecer-vos a Deus e respondem que sim. E a razão da sua entrega é uma razão altruísta. Quer dizer, não há uma entrega por uma entrega, porque não, há uma razão altruísta. É entregar-vos para que outros convertam, para que o mundo seja melhor, para que haja mudança no mundo.
bom, então espera, aqui é uma causa, justifica. Eu que estava a dizer, os pais fazem sempre para tentar recuperar alguma coisa, quer dizer, a própria ideia da reparação, quer dizer, reparar para ver se salva alguma coisa, se restaura. E o que é para restaurar? O restaurar é a pessoa como imagem e semelhança de Deus. Mas já agora, também temos em conta este pormenor. Há 100 anos atrás, a espiritualidade da paixão de Cristo era muito marcante. E, portanto, a ideia do sacrifício ajudava a identificar-se com o Cristo da cruz. Se ele se entregou e se foi capaz de sofrer até à cruz para salvar a humanidade, eu também quero ser voluntarioso, também quero oferecer-me, porque Deus chama a fazer alguma coisa pelos outros e, portanto, a ideia de sacrifício ou de uma penitência que passasse pelo sacrifício, como diz o Sr. Reitor, e bem, não é o sacrifício pelo sacrifício, mas ajudava-me a identificar com aquele que é o nosso Salvador e que deu tudo, fez tudo. Então, quero estar com essa identificação. Hoje, porventura, não será assim em termos de espírito, na vivência da espiritualidade cristã, mas a razão de ser, o altruísmo, o fazer tudo pelos outros, continua, mantém-se. A ideia de uma consagração, a ideia de uma entrega, há de ser sempre a razão de outras pessoas. Para que sejam mais felizes, mas para que sejam filhos de Deus, para que sejam realmente a imagem e semelhança de Deus. Convencidos, obviamente, eles e nós, de que não há nada melhor. Quer dizer, que o projeto de Deus se mantém. E, nesse aspecto, Fátima vai manter ao de cima esta grande verdade, é que Deus não desistiu disto, não é? Não desistiu do mundo, não desistiu, obviamente, do papel da própria Igreja, pela qual eles se entregam e rezam, e portanto, estamos numa... Depois contemplar nessa experiência dos pastorinhos, que é também curioso, uma humildade extrema, quer dizer, sentir que tudo é obra de Deus. É uma humildade extrema. Não se tornaram vaidosos porque aconteceu o que estava a acontecer. Não eram vaidosos, eram humildes. E, portanto, continuaram com o rebanho, continuaram a fazer os seus refúgios, a sua contemplação, mas muito, quer dizer, muito humildes. Porque é a obra de Deus, a vontade é de Deus, e, portanto, foram fiéis. E, à espera que Deus tome conta, que há com uma dizer... simplicidade infantil, uma simplicidade de criança. Padre João, esta simplicidade com que estas crianças acolhiam a penitência, o sacrifício, a oração, mostra-nos também que não é preciso fazer grandes sacrifícios. Por exemplo, Jacinta, estou a lembrar-me, fazia o sacrifício de comer a sopa. Portanto, temos aqui uma entrega no cotidiano. Sente que estes pastorinhos vêm também relembrar à Igreja, a Igreja mais que somos todos nós, esta necessidade de santificarmos o cotidiano? Eu penso que os pastorinhos nos ajudam a compreender isto, que todos os dias somos chamados à santificação. E isso acontece no dia-a-dia, no ritmo daquilo que somos todos os dias. E é interessante perceber que eles tiveram esta capacidade. Há uma expressão do Papa Bento XVI, quando aqui esteve, em 2010, que eu gostei muito. Ele chamou aos pastorinhos enamorados de Deus. E aqui está o ponto de partida. Eles viveram sempre como enamorados de Deus. Então, tudo o que era deles era de Deus, e era em benefício de Deus. E é por isso que eles se tornam um testemunho para todos nós, porque eles viveram esta mesma santidade e, no seu rasto, deixaram realmente um testemunho. E nós aprendemos muito com os testemunhos dos outros. Eu acho interessante, e vou só partilhar assim brevemente, no ano 2013 era o ano da fé. E ainda lá nas minhas paróquias, onde sou pároco, lembrei-me com os catequistas de proclamar os pastorinhos patronos da catequese, das crianças da catequese. E apresentar os pastorinhos às crianças, para que eles sejam realmente modelos. Então, disse aos meninos que podiam fazer como o Francisco. O Francisco tinha um grande amigo que gostava de visitar todos os dias. E todos nós temos amigos, e as crianças também têm lá na escola. E todos os dias gostávamos de estar ao pé deles e de os cumprimentar. Então nós temos o grande amigo do Francisco, que é amigo de todos nós, que é Jesus, e que está aqui na igreja. E é interessante que aquelas crianças, quando saíam da escola, passavam em frente da igreja, ou de manhã, de manhã, e passavam também de tarde. Muitas vezes nem entravam e a igreja está aberta. E eu perguntei, então por que não vamos entrar e estar um bocadinho com Jesus, dizer-lhe olá? E também para olhar para a Jacinta. A Jacinta percebeu que na nossa vida nem tudo o que fazemos está correto, que às vezes também fazemos asneiras. E naturalmente eu também faço como sacerdote, como homem que sou. Então muitas vezes quando percebemos isto pedimos ajuda ao céu. E por que não rezarmos uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a fazer as coisas de outra maneira?
E achei muito interessante que, passando por aí uns 15 dias, não muito, encontrei um daquelas crianças que tinham estado nesta celebração. E perguntei-lhe, então, tens visitado Jesus na igreja? E ele disse, olha, sabe, Sr. Padre João, quando passo aqui na igreja, quando a igreja está fechada, que acontece às vezes, eu digo-lhe, olá, cá de fora. Eu achei muito interessante, porque nesta criança já vivia o Francisco. E quando eu perguntei, e a Ave Maria? E ela disse-me, olha, Sr. Padre, quando me porto mal até rezo em voz alta. Que era, naturalmente, para ter consciência que tinha que mudar. E eu percebi que os pastorinhos viviam na vida daquela criança como são convidados a viver na vida de cada um de nós. Porque esta realidade do Francisco e da Jacinta e desta criança é a realidade de todos nós. Fátima continua atual nos dias de hoje e eu convidava-vos exatamente a vermos uma peça jornalística da nossa jornalista Lísia Costa sobre a mensagem de Fátima nos dias de hoje. Vamos acompanhar. Penitência, oração e conversão. Palavras-chave para entender não só a mensagem, mas o caminho proposto por Nossa Senhora de Fátima. Nas aparições aos pastorinhos, a Virgem, que as crianças declaravam ser mais brilhante que o sol, fazia constantes apelos à oração, entre elas a contemplação do rosário. Nos relatos de Lúcia, uma das 3 crianças às quais Maria falou, ela conta que Nossa Senhora pediu para suportar o sofrimento em ato de reparação pelos pecados com que Jesus é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Maria pediu que se rezasse o terço todos os dias, para que se alcançasse a paz no mundo e o fim da guerra. As aparições se deram no contexto da Primeira Guerra Mundial. Em 1916, 17, 18, o mundo encontrava-se pela primeira vez numa situação de guerra mundial. Estávamos na Primeira Guerra Mundial. Em todas as aparições de Nossa Senhora, que foram 6, em todas Nossa Senhora diz que quero que rezem o terço todos os dias. Este pedido da oração do terço diário é de todas as aparições. Ligado à questão da guerra e da paz, é em quase todas. Esta ligação do rosário com a paz é uma constante de Fátima. No fundo, podemos afirmar que quando Nossa Senhora pede o terço todos os dias, na mensagem de Fátima, o pede para a paz. Na aparição de julho de 1917, Nossa Senhora confia aos pequenos pastores um segredo, guardado pelas crianças, apesar das numerosas pressões e ameaças. Lúcia, quando já estava no convento, transcreveu a mensagem que depois foi revelada pela Igreja. A primeira parte do segredo de Fátima se refere à visão do inferno. A segunda parte fala da devoção e da consagração ao Imaculado Coração de Maria e faz referência à consagração da Rússia como meio de evitar uma nova guerra. A terceira e última parte apresenta a visão que os pastorinhos tiveram da Igreja peregrina e mártir, perseguida pelo comunismo do século XX. Bem aqui onde hoje está a famosa Capelinha de Fátima, aconteceram as aparições de Nossa Senhora. Como Jacinta e Francisco morreram logo após as aparições, coube a Lúcia ser a portadora da mensagem que ouvia aqui para todo o mundo. Detentora, portanto, da mensagem de Fátima e divulgadora da devoção ao Imaculado Coração de Maria, Lúcia deixou numerosos escritos, redigidos entre dezembro de 1935 e março de 1992, e um testemunho de vida entregue no escondimento da clausura, lugar onde pôde colocar em prática aquilo que Maria tanto pedia: oração, penitência e conversão. Escolhida desde o princípio para ser a grande divulgadora da mensagem de Fátima e da devoção ao Imaculado Coração de Maria, qual é a importância dos escritos que Lúcia deixou para o estudo e aprofundamento da mensagem de Fátima? Tendo em conta precisamente que a irmã Lúcia foi a grande testemunha, uma vez que os 2 primos, também videntes, morreram muito cedo, a importância da Lúcia é máxima. Nós acedemos àquilo que foi a mensagem deixada pelo anjo e por Nossa Senhora, fundamentalmente através do testemunho da irmã Lúcia. É verdade que os primeiros interrogatórios feitos aos 3 videntes nos dão muitos elementos, mas para o estudo e aprofundamento da mensagem de Fátima, os escritos da irmã Lúcia são absolutamente fundamentais. Ela assumiu a missão de testemunha a quem foi confiada a tarefa de divulgar a mensagem e de divulgar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. É interessante que Nossa Senhora promete que ela ficará cá mais algum tempo, precisamente para cumprir essa missão, e com o grande sentido de humor que a caracterizava, ela às vezes dizia
que Nossa Senhora prometeu que ela ficava cá mais algum tempo, mas tinha esquecido dela, porque de facto morreu com a idade muito avançada. Mas a verdade é que a Lúcia foi incansável nesta missão de levar mais longe a mensagem de Fátima. E o incrível é que o fez como uma religiosa contemplativa. Para nós pode parecer estranho. Como é que alguém que se fecha num convento pode difundir a mensagem? Mas a verdade é que o fez. Ela tem, num dos seus últimos escritos, uma reflexão interessantíssima sobre o porquê da escolha destes videntes, destas 3 crianças, deste lugar, e dizia: Deus escolhe um lugar tão inóspito como era este, escolhe 3 crianças ignorantes para que se perceba que a obra é dele, que é a obra de Deus. Não é mérito dos instrumentos que escolheu. E é nesta perspectiva que a Lúcia se coloca. Ela transmite, mas com esta plena consciência de que está ao serviço de uma missão que é maior do que ela. Dom José, a irmã Lúcia tem aqui um papel fundamental na divulgação da mensagem de Fátima? Claro, como já foi reafirmado, e muito bem, pelo seu reitor, mas também é uma dimensão da própria Igreja, que é esta responsabilidade de testemunhar pela vida e pela palavra. E, portanto, também aqui há uma identificação com aquilo que é a missão de comunicar num testemunho de uma vida consagrada, uma vida entregue, e pela palavra, levando à escrita. Não é? Na mensagem, Nossa Senhora deixou claro que era bom que aprendessem a ler para poder escrever, porque coube à Lúcia essa missão de aprender a ler e escrever a mensagem, portanto, cumpriu-a, não é? Mas nesta figura é de ter em conta a dimensão religiosa da irmã Lúcia com a dimensão dos primos como crianças que partiram, mas numa dimensão da sua origem de povo de Deus. E aqui encontramos povo de Deus, encontramos família, encontramos a Igreja, encontramos a vida religiosa, que é o coração também, que está no coração da Igreja. Encontramos aqui o sentido dos que estão mais distantes e que têm direito a conhecer os desígnios de Deus. No escrito da irmã Lúcia é quase um apelo a que desempenhemos no nosso tempo também a missão de comunicar. Olha, é a vossa missão, da Canção Nova e dos meios de comunicação, que é de levar ao mundo aquilo que vale a pena ter em conta, e não por causa de nós, mas por causa dos outros que... De uma forma consagrada. São chamados consagrados da comunicação. Chamados a abrir a sua alma, o seu coração a este Deus que não desistiu de ninguém, e portanto, sem dúvida, a irmã Lúcia deixou-nos, enfim, de uma forma muito preocupada, deixou à Igreja a interpretação, não é? Deixou ao Papa a interpretação, aqueles cuidados de ser fiel a Nossa Senhora e, portanto, como que temerosa, mas deixar, em consciência escrever, mas deixar, porque, de facto, é uma interpretação simbólica que era preciso fazer e que, portanto, ela já não tinha capacidade de interpretar aquilo que ela mesma escreveu, mas, enfim, foi muito bonito aquilo que aconteceu no ano 2000, não é? Todo aquele esforço de leitura e apresentação do Cardeal Soldano aqui em Fátima foi um momento muito bonito e que ajudou imenso a clarificar e a tornar o fenómeno de Fátima não dependente de uma parte do segredo que ficava assim uma coisa em suspenso, à espera, e assim tornou mais claro, percebeu-se que era a natureza mais apocalíptica e que diz respeito ao sofrimento da Igreja, de facto, e que aconteceu e acontece, e continua a acontecer o sofrimento dos cristãos no mundo, mas o importante é o apelo de Fátima, como um grande apelo, de facto, à oração, à conversão, ao fazer pelos outros, à consagração pelos outros. Esse apelo, sim, se continua, e, portanto, acaba por ser, de facto, uma grande fonte de paz que a irmã Lúcia colaborou, como os primos o fizeram, mas ela com a responsabilidade de comunicar também por escrito. Claro. Padre João tem uma experiência pessoal muito rica com a irmã Lúcia. É autor do livro Cartas que a Oração escreveu, que foram cartas que dirigiu à irmã Lúcia. Um privilegiado. Partilha um pouco connosco a sua experiência pessoal com a irmã Lúcia, o que o motivou a escrever. Eu tenho que dizer que eu nunca estive com a irmã Lúcia pessoalmente. É interessante que este livro, que saiu agora,
tem uma origem que é precisamente o ano 2000 e a beatificação do Francisco e da Jacinta. Nessa altura eu já era seminarista e li várias biografias sobre Fátima, sobre João Paulo II, e li que a irmã Lúcia ia oferecer ao Papa João Paulo II 300 terços, 100 pelo Francisco, 100 pela Jacinta e 100 por ela própria. Eu não estive na beatificação, não vim nessa altura, terei a alegria de poder estar agora na canonização, e então lembrei-me já em junho de escrever à irmã Lúcia, e a carta tinha 3 motivos. Em primeiro lugar, dar-lhes parabéns pela beatificação dos primos. Em segundo lugar, agradecer o seu testemunho de fidelidade à Igreja, que penso que esta é a grande matriz da irmã Lúcia, realmente a sua fidelidade à Igreja e a sua fidelidade à mensagem. E depois também para lhe pedir um terço, porque ela fazia terços. Naturalmente, ela já tinha muita idade. Eu visitei o Carmelo mais de 30 vezes e estive com a Madre Celina, que faleceu agora há pouco tempo, outras 30 vezes. E com a irmã Lúcia nunca estive, também nunca pedi para estar. Sei que ela nunca leu, ela nunca me respondeu às cartas, mas que as leu sempre, que sabia isso através da Madre Celina, e que rezava por essa intenção, por as intenções que eu colocava. O que é que aconteceu? Quando foi depois para a Universidade Católica em Lisboa, tive esta ideia de partilhar com ela, quase como um segredo, aquilo que ia aprendendo até nos estudos teológicos, e que gostava de partilhar com ela em datas muito concretas, como em festas de Nossa Senhora, nos meus dias de retiro, e foi assim que surgiram 13 cartas, que são 13 pequenas reflexões que fui escrevendo. E isso fazia-me sentir que realmente a oração, e é isso que a irmã Lúcia nos mostra, é o seu grande segredo, que a oração nos faz sentir que nunca estamos sozinhos e que pela oração chegamos aos 4 cantos do mundo. E a irmã Lúcia, num convento, mostra-nos isto, que chegou aos 4 cantos do mundo. E eu percebi ainda que há algo que me parece muito importante, que os 2 grandes amores da irmã Lúcia foram a Divina Misericórdia, ou a Misericórdia Divina, e a Igreja. E é por isso que ela é um grande testemunho para todos nós. O programa está a ser maravilhoso. Nós já estamos a aproximar do final da primeira parte. Eu vou agradecer a presença do Sr. Reitor Carlos Cabecinhas aqui no nosso programa. Sei que esta semana é cheia de atividades para si. Não só tem a visita do Papa para preparar, como preparar-se também para acolher 1 milhão de peregrinos que aqui são esperados. Desejo que tudo corra bem nesta semana, que na paz de Nossa Senhora possamos todos viver este centenário. Agradeço muito a sua presença. Na segunda parte continuaremos a conversa com Dom José, Bispo Auxiliar de Lisboa, e o seu padre João Luís Gonçalves. Assim, não deixe de nos acompanhar. É um curtíssimo intervalo e voltamos já já. Seja bem-vindo novamente à Canção Nova e à segunda parte do nosso programa especial na comemoração do centenário das aparições de Nossa Senhora. Neste programa estamos à conversa com Dom José, Bispo Auxiliar de Lisboa, e com o Padre João Luís Gonçalves, presbítero da Arquidiocese de Évora e autor do livro Cartas que a Oração escreveu, que dirigiu à irmã Lúcia. Na primeira parte do nosso programa tivemos muito bem a conversa com também o reitor do Santuário aqui de Fátima, que infelizmente já não poderá estar connosco, mas vamos continuar o nosso programa com estes 2 excelentes convidados. E antes de passarmos à próxima peça, eu queria pedir-lhe, Dom José, de uma forma muito breve, nos resumisse os principais tópicos da mensagem de Fátima. Alguém que, mais distraído, nos está a acompanhar agora com este tema do centenário. O que é que podíamos destacar da mensagem de Fátima? A mensagem de Fátima como o grande apelo à oração, o grande apelo à conversão, um grande apelo, um sim a Deus que nos chama. E, portanto, o próprio fenómeno de Fátima tem muito esta leitura de um Deus que não desiste da pessoa e que a chama de novo a uma nova experiência, no meio das perturbações e dificuldades, mas de facto esse apelo, e uma experiência que é ela mesma de paz. Quer dizer, não é só o rezar pela paz no mundo como se isso fosse uma questão para quem está em guerra num país, e é bom que rezemos por isso, óbvio, mas é a própria experiência interior de quem
frequenta e vem ao santuário e experimenta essa paz de quem se encontra com Deus. O encontro com Deus, o encontro da oração, é sempre um encontro transformador, quando acontece em verdade, não é? É sempre um encontro transformador. Os pastorinhos são disso um modelo e o exemplo, Fátima é isso, um modelo e o exemplo. Depois, outra referência importante neste aspecto da conversão e portanto, da paz é o apelo à Igreja. O apelo à Igreja. A Igreja, no Concílio Vaticano II, concluído em 1965, proclamou que a santidade era para toda a gente. Todos eram chamados à santidade de vida. Ora, nós vemos isso nos pastorinhos. Quer dizer, em 1917 vemos isso acontecer. Portanto, o apelo à santidade com um apelo a viver em sintonia com Deus. Não se trata de ser uma pessoa de outro mundo. Trata-se de um outro mundo que está presente neste, através da nossa maneira de estar. E, portanto, como criança, como muito velhinho, como solteiro, como casado, como religioso, como padre, como bispo, como leigo, somos chamados a uma perfeição de vida no amor de Deus. Chamo isto de santidade. Nessa perfeição de Deus somos chamados. E, portanto, deixarmos atrair por isso. Fátima tem esse apelo de atração. A pessoa se sente atraída. Deixar-se atrair pela presença de Deus. E eu creio que isto marcou os pastorinhos, que ao deixar-se atraídos, a discussão, como é que foi a aparição, foi uma atração. Houve uma motivação exterior. Deixaram-se atrair por uma luz que depois entra no peito. Fica cá dentro a arder, uma luz que é uma coisa que depois vamos para casa, vamos dormir, e essa luz que nos acompanha, e que nos dá alegria, que nos dá paz, uma grande serenidade, mas a partir de Fátima, a partir dessa experiência. A experiência dos pastorinhos, essa experiência de oração e de transformação, ela é continuada por milhares de pessoas ao longo de 100 anos. Portanto, o que nós estamos a celebrar neste centenário é os sinais, a começar naquelas crianças, e depois todos os sinais que aconteceram na vida de milhares de pessoas que acabam por confirmar também a verdade daquele início, com aqueles pastorinhos, de facto. Se nós ouvirmos muitas outras pessoas que se dirigiram a Fátima das mais diversas motivações ou preocupações, muitas delas não viram o seu problema mais imediato resolvido, não o viram, mas descobriram outro dom. Descobriram uma outra capacidade de viver o seu problema. Há pessoas que descobriram uma outra força, uma outra graça para viverem o seu problema. Olha, nós pedimos uma coisa e recebemos outra. Isso aconteceu, de facto. Acontece tantas vezes. E, portanto, Fátima é este apelo, de facto, a uma confiança. Quer dizer, Fátima diz-nos, também pela vida dos pastorinhos, que quem contempla o mistério da fé, celebrado na Igreja, e quem o vive por dentro, e Fátima é uma dádiva à Igreja, no sentido, a Igreja vai reconhecer uma dádiva, leva a que a pessoa não é um privilégio para quem acredita, não é um privilégio de uma coisa material. Quer dizer, há quem defenda e venha com essa intenção receber um privilégio particular. Acredito que, obviamente, que Deus é livre, dá a quem pede, e Nosso Senhor no Evangelho diz isso. Mas, mais do que isso, é o sentido de confiança que ganha, que é viver de uma forma mais confiante. Eu sei a quem ponho a minha confiança. Eu sei a quem pertenço. Vivo num mundo com a mesma fragilidade que os outros, com as mesmas dificuldades, com as mesmas leis, com as mesmas tribulações, mas vivo com outra confiança. E, portanto, aconteça-me acontecer, vivo com outra confiança. E com outra paz. E com outra paz. Com outra segurança. Desde a origem que se faz esta experiência, a partir do momento de Fátima. Eu acho muito bonito que muita gente em Fátima acaba por fazer isso sem refletir muito e sabe dizer: gosto de ir a Fátima, sinto-me lá bem, sabe, não diz mais, mas já percebi. Porque todos nós experimentamos, quer dizer, uma experiência, quando estamos com esta disposição de saborear de perto esta dimensão. Um dos frutos de Fátima é a paz. Isso é também um sinal de que realmente estamos na presença de Deus e num caminho para Deus. Considera, Padre João, que esta receita de Fátima
irá ser uma via de santificação nos próximos 100 anos? Sem dúvida. Esta mesma receita? Eu penso que a grande mensagem de Fátima é a oração e a conversão, e todos descobrimos isso. E os pastorinhos foram os primeiros mensageiros a acolhê-la e a divulgá-la e a anunciá-la até estes 100 anos e aos anos que virão depois. Mas eu acho interessante que os pastorinhos mostram esta realidade. Eu gosto muito de partilhar até com as crianças na comunidade onde estou, que antes das aparições o centro da vida do Francisco era o Francisco. O centro da vida da Jacinta era a Jacinta. Como de resto para todos nós, adultos, não é? A partir daquele convite, quereis oferecer-vos a Deus, o centro da vida do Francisco, da Jacinta e da Lúcia é Deus. E é aqui que muda tudo. E nós sabemos, porque eu, como Padre João Luís, quando quero ser o centro, as coisas são diferentes. Quando Deus é o meu centro, as coisas têm naturalmente outra realidade. E nós percebemos que a mensagem de Fátima nos ajuda a perceber isto, de que ninguém é feliz se vive só para si. Somos felizes na capacidade de nos darmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros. E penso que é isso que encontramos sempre em Fátima quando visitamos este lugar tão bonito, que somos chamados a cuidar também dos outros como os outros hão de cuidar de nós. E aprendemos isto com o Francisco, com a Jacinta e com as multidões de peregrinos que visitam este lugar. E um ensinamento tão necessário para o nosso mundo hoje em dia, cada vez mais egoísta. Ia-vos convidar agora a acompanharmos uma peça com Dom Manuel Clemente, exatamente sobre a espiritualidade de Fátima. O seu próprio tema, digamos assim, da sua mensagem, enfim, voltar a Deus, como aquelas crianças voltaram e tão intensamente voltaram, que agora até vão ser canonizadas, porque o fizeram de uma maneira heroica para a sua idade. E que para nós também é um apelo a sermos assim, espiritualmente como crianças, para entrarmos no reino dos céus, como diz o próprio Jesus, e com a mesma adesão. E nesse sentido é um caminho de santificação, porque a santificação é isso mesmo, é nós passarmos para Deus e para o mundo de Deus e para a graça de Deus, e na correspondência a essa graça, e ganharmos, não de origem, como só aconteceu com Maria, com a sua Imaculada Conceição, mas por graça batismal mais correspondida, isso mesmo, essa pureza de vida e de intenção e de ação, essa simplicidade das coisas que só se ganham com Deus e voltando a Deus. Bem, representa para mim, representa para a generalidade do povo português e representa para muita outra gente também um ponto central, não apenas da geografia, mas também da espiritualidade, porque acontece até no centro geográfico de Portugal continental, digamos, e vem ao encontro daquilo que também já de si é muito central na sensibilidade do povo português, que é esta sensibilidade mariana em tudo o que se refere à Mãe de Jesus. Em Portugal sempre se absorveu muito o Evangelho com esta presença da Mãe de Jesus, com a sua companhia, sentida em muitas épocas da nossa história coletiva, e assim aconteceu também há 100 anos, quando as coisas não estavam fáceis, e Portugal tinha acabado de entrar na Primeira Guerra Mundial, o problema da guerra e da paz, o problema das doenças e das dificuldades era muito grande, e por isso foi tão importante e tão sentida por tanta gente esta presença da Mãe de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, já dizia Jesus, e recordava agora, ao ouvir esta peça, que Santa Teresinha, do Menino Jesus, também adorava este Deus pequenino, que se fazia pequenino. Aqui em Fátima voltamos um pouco a esta dimensão do fazer-se pequeno para entrar no reino de Deus, fazer-se muito pequenino. No nosso cotidiano, os cristãos andam muito cheios de si. Como é que nós podemos dar aqui a volta ao texto e no cotidiano concreto das nossas vidas, não é só vir a Fátima em peregrinação, mas no dia-a-dia das nossas casas e dos nossos trabalhos, voltar a ser pequenino? Sim, precisamos de ser mais simples, precisamos de não ser complicados, e temos a capacidade de fazer as pazes como as crianças fazem, não é? As crianças zangam-se, mas logo assim tem que fazer as pazes, não sentem bem continuar zangados, não é? Zangam-se porque zangam. Mesmo a mãe diz, peço já desculpa. A seguir, aquilo tem que se resolver, não é? Portanto, ser criança. Mas há aqui, a partir do Evangelho e também desta experiência de Fátima, que é o acolhimento do próprio Deus que se faz criança.
quem não acolhe o reino de Deus como uma criança não entra nele, diz o Evangelho. O acolhimento deste reino é um Deus que se faz criança. Jesus quer ser recebido sem medo, como uma criança. E portanto, Deus tornou-se presente agora também em crianças, tornou-se presente. Mas torna-se presente, se quisermos, em todas as crianças e todos aqueles que estão mais crianças, não é? E portanto, quando nos tornamos presentes para as crianças e porventura atraídos para outra dimensão da mensagem, que é termos um coração puro, tal coração puro que vê a Deus, conforme as bem-aventuranças, não é? E que eles veem no coração de Nossa Senhora, bem, então estamos a aproximar-nos da mensagem evangélica, estamos ao ritmo da mensagem evangélica de forma excelente, não é? Quer dizer, um coração que vê a Deus, mas capacidade de ver, e isso é animador. Quer dizer, este Deus pode pregar algum susto, mas este pacifica-o e faz desse momento uma alegria especial. Sendo que esta experiência, também a partir de Fátima, como crianças, é uma iniciativa de Deus que, muito recentemente, o Papa Francisco veio identificar a missão da Igreja com a história de ir à periferia. Ora, aqui temos um fenómeno, Deus veio à periferia. Não foi fazer a aparição no centro da cidade de Lisboa. Podia ter ido, mas não, foi aqui. Portanto, foi... É verdade. Bem, mas esta periferia é uma geografia. Mas a periferia a que somos chamados hoje a ter em conta não é apenas esta geografia. É também, mas não é apenas. Ou talvez não seja o mais, digamos, o que há mais a acentuar. É a tal descentralização de nós próprios. A descentralização de nós próprios. Que os pastorinhos acabaram por assumir. Que Deus veio ao seu encontro. Como foi ao encontro da Virgem Maria em Nazaré há 2000 anos. Agora veio a Nazaré ao encontro dos pastorinhos. Mas este Jesus que saiu, que foi ao encontro das pessoas, chamar os seus apóstolos, e convida a ir, ensinai, levar este Evangelho, esta boa nova, de que todos são chamados à bem-aventurança, é um apelo também de Fátima. Quer dizer, quem experimenta faz esta experiência dos pastorinhos, de aqui, o momento de atração aqui em Fátima, e sente-o aqui, quando vai daqui, de facto, é chamado a fazer disso uma vida espiritual. O apelo à vida, alguns chamam vida interior, vida espiritual. De facto é assim mesmo. Uma vida em que a luz de Deus não desapareça. E se porventura houver algum afastamento, porque é esse o pecado, é os afastamentos que se fazem de Deus, corrigir, porque Deus está sempre à nossa espera. Essa correção que é preciso fazer. Portanto, estamos a falar de crianças, mas de crianças que em si mesmos são um apelo a esta aproximação. Devo conversar com isto, dizer com saudade que uma grande experiência que Deus me deu na minha adolescência, criança e adolescência, foi a experiência da confissão. É uma alegria imensa dessa experiência de ser perdoado e do poder aproximar-me e sentir-me em sintonia com Jesus. Tudo esta linguagem das crianças que produziu muito efeito na minha experiência de catequese e adolescência e, portanto, continuou, graças a Deus. Portanto, foi uma experiência, esta do ser cristão como uma experiência espiritual, é uma coisa que nos faz muita falta e que hoje precisamos de cultivar. Há aqui um tesouro espiritual ao dispor de toda a gente, das crianças, dos adultos, um tesouro espiritual que precisamos de ter em conta, aprofundar e não ficarmos apenas na superficialidade de uma vida religiosa, mas irmos mais profundamente, mais profundos. Há aqui um tesouro que precisamos de resgatar e perguntar, este tesouro é para cada um de nós, mas é também para a vida das paróquias, para as comunidades paroquiais. Porque as paróquias são pessoas, não é? É para todos nós, é para as comunidades paroquiais. Eu penso que esta espiritualidade dos pequeninos tem este ponto de partida, é que
perante Deus todos temos a mesma dignidade. Temos a dignidade de filhos, porque Deus é Criador, nós somos criaturas. Somos convidados a viver de que forma? A viver como família, a viver como comunidade. E quando vivemos como comunidade, nós trocamos esses pequenos gestos que naturalmente têm consequência na vida dos outros que estão connosco, da nossa comunidade, até da nossa própria família. E penso que em Fátima temos como grande referência a própria Mãe de Jesus. Eu gosto de olhar para Nossa Senhora como aquela que teve sempre um coração de menina. Um coração sempre aberto à vontade de Deus, onde Deus esteve sempre o primeiro lugar. E quando olhamos para o Evangelho, vemos que ela vai para as montanhas, para a sua prima Isabel, porque precisa, ela acompanha Jesus, ela está no Monte Calvário. É esta espiritualidade de ir ao encontro, é como dizia o Sr. Dom José, ir às periferias, é onde estiver alguém, onde estiver uma pessoa, acho que é o lugar sempre de um cristão. É onde nós devemos estar também. Onde há um pobre, é o nosso lugar também. E nós aprendemos isso a partir desta espiritualidade de Fátima, a partir de Nossa Senhora, e depois podemos dizer que ela é comprovada depois através do testemunho também dos pastorinhos. Portanto, um ir às periferias... Diga. Acrescentar em relação à criança e, portanto, essa infância espiritual, que é o sentido de pertença, que às vezes nos escapa, o sentido de pertença. A criança sente-se bem a pertencer à sua família. Sente-se bem a pertencer ao pai e à mãe, sente-se bem. É um elemento natural da criança que nos faz pensar o que é isto a nível espiritual. Porquê é que devemos ter medo de Deus? Porquê é que devemos ter medo do sentido da pertença? Não se trata de ser donos de outra pessoa, não somos donos, somos pertencentes. Comunidade. Pertencemos. Corpo. Nós pertencemos. Os pais pertencem aos filhos, os filhos pertencem aos pais, o pai pertence à mãe, a mãe pertence ao pai, pertencemos a Deus, Deus pertence-nos. O sentido de pertença, esta pertença assumida livremente, é saudável. Agora estar no mundo sem pertencer a ninguém, nem a Deus pertence. Mas o que é isto? Que é uma coisa para os pastorinhos não é suposto. A criança sente-se bem a pertencer. Esta pertença, assumida livremente e nas crianças, é-lhe feita a pergunta se quereis oferecer. É-lhe pedida uma resposta livre. Jesus para os apóstolos, a mesma coisa também. Alguns desistiram. E ele pergunta aos apóstolos, também vos quereis ir embora? Não quer atrás de si ninguém compelido. Tem que ser livremente o sentido de pertença. Mas vivemos num tempo, e aqui há uma questão cultural que vale a pena ter em conta para o futuro, não é? E é um assunto que vai continuar, que é se a cultura do individualismo, até onde é que vai? Até onde é que vai? Porque nós não viemos neste mundo para ser felizes sozinhos. Não? Há de ser uns com os outros e uns para os outros. E, portanto, também a mensagem de Fátima e do Evangelho nos leva o sentido dos outros, não é? O sentido da periferia, o sentido dos outros. Portanto, o sentido de pertença, uma pertença que nos envolve numa mensagem que não é nossa. Nós já recebemos, os pastorinhos entraram numa história de revelação que não é deles, é de Deus. Nós entramos no ministério sacerdotal, e, portanto, este sentido de entrega, de pertença, que tem uma dimensão sacerdotal muito bonita, que não é só os sacerdotes que têm o ministério, não. Todo um povo é um povo de pertença, de entrega, que se oferece, e, portanto, tem um sentido oblativo no que faz, no que desenvolve, que é uma coisa muito bonita. É uma mensagem que apela à simplicidade e, de resto, esta é também uma característica do pontificado do Papa Francisco, um regressar à simplicidade e às origens. Ele vem exatamente da Fátima como peregrino e eu convidava-vos a ouvir aqui uma partilha do Dom António Marto, Bispo de Leiria Fátima, que nos fala sinteticamente como recebeu este convite para acolher o Papa Francisco. O Santo Padre Papa Francisco aceitou o convite que lhe fiz eu como Bispo e a Conferência Episcopal e depois, mais tarde, o Presidente da República para vir celebrar esta data centenária das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Ele, portanto, reconhece esta dimensão profética das aparições de Fátima, reconhece a importância da sua universalidade também. Certamente virá
confiar o seu pontificado e a reforma da Igreja que ele iniciou à proteção da Nossa Senhora e a grande causa da paz, de que ele fala praticamente todos os dias. Quando o Papa peregrina como pastor universal da Igreja, é toda a Igreja que peregrina com o Papa. Isto salienta e faz ressaltar a universalidade da mensagem de Fátima e o próprio Santuário de Fátima como, enfim, como se costuma dizer, altar do mundo, não é? Como um porto onde desaguam multidões vindas de todo o mundo para renovar a sua fé e para rezar pela paz no mundo. Padre João, qual é a ligação que nós podemos aqui estabelecer entre o pontificado do Papa Francisco e Nossa Senhora de Fátima? Em primeiro lugar, todos nós já demos conta que o Papa Francisco é devoto de Nossa Senhora. Em segundo lugar, pela mensagem que é Fátima, uma mensagem tão unida ao Santo Padre. Eu, às vezes até tenho o hábito de dizer que Fátima também é a casa do Papa. E sabemos que a Jacinta tinha um carinho muito especial pelo Santo Padre, até teve uma outra visão que os outros pastorinhos não tiveram, e até o próprio Papa João Paulo II, no dia da beatificação, podemos dizer, agradeceu em praça pública aos sacrifícios que a Jacinta tinha feito pelo Santo Padre, que tinha visto em grande sofrimento. Por isso há uma ligação muito profunda entre a mensagem de Fátima e o Papa. E o Papa Francisco, com toda a sua postura, com a sua maneira de ser, marcada realmente por essa simplicidade que falávamos há bocadinho, e para mim foi desconcertante logo no início do seu pontificado. Eu estava em casa, naturalmente, e quando ele, na Praça de São Pedro, até pelo nome Francisco, que nunca tinha acontecido, percebi que havia algo diferente neste homem e que iria a alguns lugares onde certamente não estamos tão habituados a ir, que é essas periferias que falávamos há bocadinho, que íamos naturalmente aos mais pobres. O Papa Francisco, penso que tem uma postura muito interessante, que ele sabe dizer coisas muito importantes através de uma linguagem muito simples. E depois os seus gestos vêm comprovar aquilo que ele diz, aquilo que ele anuncia. Eu lembro-me que ele era Papa há 2 ou 3 meses e foi uma reportagem que eu vi num canal de televisão em que ele estava no carro e estava uma pessoa deficiente e ele mandou parar o carro para abençoar aquele, penso que era um jovem. Eu fiquei a pensar e disse, só Jesus faria isto. Não havia outra pessoa que o faria como ele fez. E então é esta simplicidade que nos aponta também Fátima, que nos mostra Nossa Senhora, que o Papa Francisco também nos apresenta e certamente nos vai deixar aqui já nos próximos dias. Dom José, considera que o facto do Papa Francisco vir como peregrino pretende acentuar e dar relevância às comemorações do centenário das aparições? Ou seja, ele também se faz muito pequenino para que Nossa Senhora aqui seja caminho para o céu? Há com certeza que sim, mas há um elemento de referência que não podemos perder neste percurso. É que o Papa, meses depois de assumir a missão pontifícia, pede ao Santuário de Fátima que deixe de elevar a imagem principal. Outubro de 2013. Esse elemento não pode passar despercebido, porque é que o Papa quis chamar ali, naquela altura, naquele ano, ele quis ter essa referência. E é muito bonita a oração que o Papa faz junto da imagem de Nossa Senhora de Fátima, lá na praça, em frente à Basílica do Vaticano, na Praça de São Pedro, ali. O Papa faz uma oração muito bonita, em que não confunde a imagem com Nossa Senhora, mas aqui, diante da tua imagem, quer sentir, ou sentimos, o teu olhar materno. E, portanto, há aqui uma simplicidade e uma grande identificação com o povo de Deus, que perante a imagem se sente olhado pela própria Virgem Maria. É claro que as imagens não são a Virgem Maria. Não devemos adorar as imagens, mas as imagens têm um peso devocional que nos ajudam a estar perante aquela que nós acreditamos que deu sinais aqui em Fátima, o sinal muito vivo aos pastorinhos.
Portanto, o Papa chamou lá aquela imagem sempre. O povo, ou seja, o povo de Deus confia a Nossa Senhora através desta imagem. Então, é com esse povo que ele quer estar confiado. Quer estar identificado. Quer estar identificado. Agora, veio a Fátima. Podia vir como chefe de Estado. Não quis. Vem como peregrino. Veio como peregrino. Ora, essa identidade de vir como peregrino tem, parece-me, claramente, uma identificação com o povo de Deus. Porque o povo de Deus é que vem aqui, a Igreja vem aqui como peregrinos, os peregrinos que vêm aqui. Vêm aqui com os seus problemas e o Papa vem com os seus problemas. Vem aqui com as suas dificuldades e o Papa vem aqui com as suas dificuldades. As pessoas vêm aqui pedir luz e discernimento para as suas vidas e ele vem cá também pedir o seu discernimento para as suas vidas. Portanto, agora, o Papa, digamos, não precisa de vir confirmar a mensagem de Fátima. Não, o Papa vem canonizar os pastorinhos. Isso sim, essa é que é uma grande graça, que é, no fundo, fazer vibrar ainda mais este centenário, obviamente, que é colocar os pastorinhos de Fátima no reconhecimento universal da Igreja como, de facto, duas grandes luzes, e por isso é uma grande alegria para a Igreja e para a Igreja em Portugal. De uma forma especial. especial. Pegando nas suas palavras sobre a canonização dos pastorinhos, vamos assistir a mais uma peça em que vamos, no fundo, perceber qual é o processo que leva à canonização. Quais são as etapas, como é que vamos passando de uma etapa à outra. E quem nos vai dar essa explicação é a teóloga Teresa Pereira. É o reconhecimento por parte de quem conviveu mais de perto de que aquela pessoa, de que aquele cristão tem virtudes e tem realmente comportamento santo. Depois é que se abre um processo, que normalmente é na diocese de onde a pessoa, de onde aquele cristão pertence. Então abre-se um processo e a primeira fase é para comprovar as virtudes. Portanto, é um processo que se abre, de estudo da sua vida, etc., que depois adquire, nessa primeira fase, o título de servo de Deus. A segunda etapa já é a beatificação, em que é necessário já um sinal comprovativo, de facto, da santidade. Pelo menos um milagre para reconhecer que aquele cristão de facto, está na linha da santidade. Se for mártir, nem é necessário milagre. É reconhecido. Depois, a última etapa é a chamada mesmo canonização. É que depois se comprova definitivamente, no fim desse processo, com mais outro milagre, e o culto é declarado para a Igreja Universal. Claro, como se trataram de crianças tão pequenas, facilita, é mais fácil. Por exemplo, comparando com a irmã Lúcia, o processo é diferente. Francisco e Jacinta, logo quando Nossa Senhora lhes apareceu, mudaram imediatamente de vida. Eles tinham aquela prática de abreviar o terço, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, depois que passaram, e outras coisas mais. Era o sacrifício, a penitência, no fundo, que tinha a ver com a mensagem que Nossa Senhora lhes teria anunciado. Uma mensagem de oração, penitência, de conversão. Eles próprios, na sua vida, mostraram isso. Não podemos falar de uma heroicidade de grandes feitos, mas a heroicidade também não é... Quando nós falamos de heroicidade, pensamos assim em coisas grandiosas. Não. A heroicidade daqueles pastorinhos, de Francisco e Jacinta, e também de Lúcia, foi corresponder nas circunstâncias do seu dia-a-dia àquilo que Jesus e Nossa Senhora lhes pediam. E então iam correspondendo em pequeninas coisas, davam a merendinha aos companheiros, portanto viram logo que teriam também que mudar de vida. E depois no próprio sofrimento, sobretudo a Jacinta, não é? Aí foi um testemunho fantástico de aceitação do sofrimento, não de revolta, mas em sintonia realmente com Jesus, com a vontade de Deus. Mudaram logo de vida quando viram Nossa Senhora
quem aqui vem a Fátima e agora, depois de passarmos a ter Jacinta e Francisco como santos, quem aqui vem também deverá fazer esta experiência do encontro profundamente pessoal com Deus e uma mudança de vida. É convidada a isso por uma graça também, uma abertura à graça de Deus, não é? A pessoa pode vir e não estar a conta de nada, não estar, mas há uma questão de disposição, de sensibilidade, de fé, não é? E, portanto, de abertura à graça e à generosidade de Deus. E Jacinta, qual é, numa palavra, qual é a luz, digamos assim, que esta nova santa deixa para aqueles que aqui vêm? É uma criança generosa, que acaba por descobrir a generosidade na sua vida. Porque se quer identificar com Cristo, não é? Quer identificar-se com a generosidade de Deus. E, portanto, passa a estar na sua vida essa generosidade. Mas é muito curioso que neste processo de investigação, é muito curioso, a primeira figura eclesiástica que está metida nisto, primeiro suponho que seja mesmo a primeira pessoa, que é o Padre Formigão, não é? O Padre Manuel Formigão, que é uma figura que entra nisto, como não acreditando, logo na altura, não é? Não crente. Ele estuda em Roma, faz lá os seus estudos superiores, passa por Lourdes e quer ser um apóstolo de Lourdes, a Nossa Senhora nele estava com certeza muito arraigado, e quando vem para Portugal, ele interessa-se, mas o interesse de curiosidade, e portanto, quando se aproxima, até como homem bem formado, até para provar que isto não teria... E quando se aproxima, é muito curioso, quando se aproxima das crianças, é a primeira pessoa, naturalmente com indicação do bispo, é a primeira pessoa, o primeiro eclesiástico a fazer escritos, a escrever, a fazer entrevistas com as crianças. É que ele começa a mexer com ele. Ele próprio começa a ler e a reler o que ele mesmo ia escrevendo. E começa a ver que havia ali um dado que ele não era possível imaginar que podia acontecer com crianças aqui na Serra da Aire, não é? Portanto, é esse dado, essa heroicidade que aquela professora diz, não é o fazer coisas esplendorosas, mas é uma heroicidade de quem é capaz de prescindir dos seus direitos próprios e do seu egoísmo próprio para se colocar disponível para o projeto de Deus. Assim, sim, são os nossos heróis, digamos, os santos são nossos heróis, porque foram capazes de prescindir de alguns direitos próprios, para se colocarem livremente ao dispor daquilo que Deus queria das suas vidas. E, neste sentido, sim, são heróis. Muito bem. Padre João, Francisco, também novo santo da Igreja, esta criancinha, qual é a luz que ela também aqui trará para os peregrinos de Fátima? Eu penso que é mesmo isto, o amor a Jesus, e trazer a luz do amor de Jesus para a humanidade, para a família, para o seio familiar, para a sociedade onde vivemos. É o grande ensinamento que ele nos traz. Eu tenho o hábito de dizer que Fátima é um abraço de Deus. A primeira vez que visitei o santuário tinha 20 anos, já foi há uns anos, e desde que visitei Fátima até hoje, eu penso que já cá vim mais de 300 vezes. E gosto de sentir que todas as vezes que passo por Fátima sinto aquela beleza e aquele toque divino que senti logo na primeira visita, que me identifica aquilo que eu sou, mas sobretudo aquilo que Deus quer para mim. E o Francisco ajuda-nos a perceber isto também. O nosso programa está a chegar ao fim. Queria pedir-vos para deixarem uma mensagem final a tantos peregrinos, a tantos que nos acompanham pelo Sistema de Canção Nova de Comunicação, mas principalmente àqueles peregrinos que aí vêm. Uma mensagem que Fátima é uma via de santificação. Olha, um dos aspectos desta santificação e deste testemunho das crianças, os pastorinhos de Fátima, os santos Francisco e Jacinta Marto, é a sua adoração a Cristo e a Eucaristia. E isto é um tesouro na Igreja. E eles dão-nos esse testemunho. Portanto, a vida eucarística, quer dizer, a vida do cristão, marcada por este Deus que se torna presente na Eucaristia, e de que eles testemunharam para nós numa contemplação, a ideia da contemplação, não é? Desse Deus que se faz pequenino, que se torna
presente num bocadinho, no pão eucarístico, que se torna também pequenino e que é motivo do mistério, da nossa contemplação de um Deus que se torna acessível e que me inspira nessa experiência. Depois inspira-me a fazer bem, a dar pão a outros, a alimentar outros, quer dizer, uma espiritualidade eucarística a partir desta experiência dos pastorinhos é digamos, um itinerário catequético, um itinerário pastoral, e reconhecer que as nossas crianças, com o testemunho também da catequese paroquial aqui do Padre João, que já o deu, as crianças são capazes de descobrir, fazer essa descoberta, com uma felicidade enorme. A capacidade de descobrir a amizade de Jesus, não é? A sua capacidade de tornar presente para elas a amizade de Jesus, e deste Jesus que se torna ali presente, são capazes da adoração, chamada adoração eucarística. E isto é do melhor, mas não tenhamos nem dúvidas nem medos. É do melhor que se pode dar a uma criança, é a espiritualidade cristã. Porque é saudável ao corpo, ao espírito, à alma. Não faz mal a ninguém. E às vezes andamos com espiritualidades estranhas e esquisitas à procura. Ensinar que Jesus é amigo da criança não lhe faz mal, de certeza. A criança será uma pessoa generosa, será aberta, será amiga da família, não tem nada a perder com essa dimensão, a perder no sentido de grandeza de alma e grandeza de coração. Portanto, para as famílias cristãs, para os pais, levar as crianças a conhecer os pastorinhos de Fátima e a tê-los como referência na vida de oração, na vida de santidade e de entrega aos outros, é um bom testemunho. Padre João, uma mensagem final para aqueles que nos acompanham sobre este tema, Fátima, uma via de santificação. Eu penso que não só nós, os portugueses, mas o mundo inteiro tem uma devoção grande à Nossa Senhora, um amor grande à Nossa Senhora e um amor grande também aos pastorinhos. Pois que este amor grande à Nossa Senhora e aos pastorinhos não passe só por palavras, porque também são necessárias e fazem falta, mas sobretudo que passe pelo nosso testemunho. Que possam dizer nós, peregrinos de Fátima, o que escutámos até nos Atos dos Apóstolos, estamos no tempo pascal, dos primeiros cristãos: vede como eles se amam. Possam olhar para nós como devotos de Fátima, como devotos de Nossa Senhora, não tanto pelas palavras que dizemos, mas sim pela forma que vivemos. Quero agradecer aos dois a vossa participação aqui neste programa. A Canção Nova tem como missão evangelizar. Estes programas pretendem evangelizar aqueles que nos assistem, o nosso povo, e é apenas esse o propósito da Canção Nova: evangelizar e levar Jesus a tantos corações e a tantas casas que nos assistem. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, por isso mesmo, por também nos ajudarem a viver este carisma e esta missão o melhor possível. Assim que nos acompanhou, foi uma alegria poder estar consigo. Quero agradecer também ainda ao Hotel Santa Maria, que tanto nos tem acolhido aqui neste recinto, um hotel lindíssimo, que nos tem dado uns cenários belíssimos para este programa. Não podia ser melhor. E assim, se perdeu algum bocadinho do nosso programa ou se não viu o programa de ontem, saiba que os programas vão estar disponíveis no nosso canal de YouTube, Canção Nova Portugal. Basta chegar ao YouTube, escrever Canção Nova Portugal, programas especiais de Fátima, e encontrará de certeza o programa de ontem, e amanhã já poderá assistir na íntegra ao nosso programa de hoje. Foi uma alegria poder estar consigo, fazer parte desta missão, e espero por si amanhã com o tema Fátima, uma mensagem sempre atual e mais surpresas, novos convidados. Até amanhã, se Deus quiser.